Agora, dando sequência à nossa leitura de Gênesis, vamos abordar agora a questão da mulher de Adão, a Eva, e dos animais que o Yahvé Elohim trouxe até Adão para esse conhecer, né? Então, o texto começa dizendo que então disse aquele que veio dos deuses: não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma companhia, uma companheira, né? E tendo formado da terra, né, todos os animais do campo, trouxe até Adão para ver como este os chamaria. E a tudo que Adão chamou, isto foi o seu nome, né? Então vamos duas coisas aqui. Primeiro que o Yahvé Elohim, né, aquele o que veio dos deuses, né, ele diz que não é bom que o homem esteja só. Disse para quem? Né? O que diz aquele que veio dos deuses, não é bom que o homem esteja só, mas disse para quem? Né? Uma coisa que começa a ficar meio que evidente, ou pelo menos subentendido na forma como o escritor aborda essas questões, é que parece que ele estava ao lado de Yahvé quando tudo isso aconteceu, né? Então, esse escriba, provavelmente, quem escreveu esse texto era um escriba do próprio rei, do próprio Yahvé Elohim, certo? Aqui, vamos ter em mente que nós estamos falando 4004 antes de Cristo, tá? Segundo a própria cronologia nos textos bíblicos. A história de Adão se passa em 4004 a.C. E arqueologicamente nós não encontramos nenhum vestígio de escrita nesse tempo, tá? Não havia ainda uma escrita, mesmo a escrita cuneiforme ainda não havia sido desenvolvida nesse tempo. Então cuidado com essa questão da escrita, tá? Por escrita eu não estou querendo dizer que havia alguém já escrevendo, seja em escrita cuneiforme ou seja o que for, naquele tempo. Era uma outra forma de registrar. Tá? Mas que havia alguma forma de registrar, isso provavelmente havia. Só que isso não ficou para a posteridade e a gente não tem como verificar arqueologicamente isso, porque a forma deles registrarem as coisas, ela era uma forma... não era uma forma, como é que posso dizer, não era uma forma estável, não era uma forma fixa, uma forma perene. Então, para tentar exemplificar o que eu tô dizendo aqui, vamos imaginar como provavelmente aconteceram as primeiras formas de contato. Eu já falei que o Yahvé Elohim, o enviado dos deuses, ele se fez aceitar como enviado dos deuses porque ele alegava ter controle sobre a chuva, e ele fazia isso através da contagem dos dias, que ele sabia contar e registrar. Provavelmente isso era feito na contagem de objetos mesmo, de pedras, por exemplo. Tá? O sujeito pegava lá e contava, começava a empilhar pedras até chover. Aí quando chovia ele parava, né, fazia outra pilha para ver quanto tempo durava o tempo de chuva, né, os dias chuvosos. Quando os dias chuvosos passavam e voltava a estiagem, ele marcava fazia outro monte de pedra e contava de novo. Tá? E foi assim que se deu a questão da arte de contar. Provavelmente para registrar história também era assim, mas não em forma de pedras, porque haviam já esculturas, haviam outras coisas, e essas esculturas não eram mera arte naquele tempo. Ninguém naquele tempo podia se dar o privilégio de ficar fazendo arte, sabe? Então, essas artes não eram artes aleatórias, elas contavam história. Então o sujeito esculpia, por exemplo, digamos, ele esculpia uma mulher grávida, certo? Para dizer que uma das mulheres entre eles estava grávida, que um novo membro do clã, do grupo, da tribo estava para chegar, certo? Que a matriarca da tribo, vamos dizer, ou então uma outra mulher qualquer da tribo, estava para trazer mais um integrante para a tribo,
certo? Se houvesse duas mulheres grávidas simultaneamente, duas estatuetas eram feitas, tá? Então a história contada, os historiadores desse tempo, eles contavam histórias assim, tá? Então provavelmente era dessa forma que foi contada a primeira, a história de Yahvé também provavelmente foi contada dessa forma a princípio. Depois veio a escrita e daí passou-se a registrar a história. Aí também passou-se a manipular os fatos históricos a serviço de quem estava escrevendo, certo? Ou a serviço daquele que bancava quem estava escrevendo, melhor dizendo. Mas voltando à questão da Eva, né? Então, o Yahvé Elohim, o enviado dos deuses, ele disse, olha, não é bom que o homem esteja... Por que não é bom que o homem esteja só? Né? Vamos entender uma coisa, o que está sendo dito ali, a razão do Yahvé Elohim, desse enviado dos deuses, desse nomarca ali, ter providenciado uma esposa para Adão, e aí vem a questão dela ter sido tirada da costela, não quer dizer, tá? Isso é figurado, isso é como foi recontada a história depois. Mas ela foi tirada do próprio Adão, ou seja, foi uma camponesa, tá? Adão era um camponês, tirado, separado dentre outros camponeses para ser o administrador ali do Yahvé Elohim, certo? E o Yahvé Elohim, ele pega uma das camponesas para ser a esposa de Adão. Por que ele faz isso? Para ele controlar os descendentes de Adão, certo? Porque o que acontece é o seguinte, se você é um rei, você é um nomarca, você é um governante de um determinado povo ali, e você elege um desse povo para ser teu braço direito ali no caso, você não vai querer que por ocasião da morte, depois da tua morte e da morte desse teu capataz aí, né, os teus descendentes fiquem sujeitos a uma outra eleição ou a um outro, né? Enfim, você quer evitar uma rebelião, tá? Vamos ser claros aqui. Então o Yahvé Elohim, esse enviado dos deuses, ele viu que se deixasse correr, né? Se deixasse que a sucessão de Adão fosse por meio de concorrência entre os camponeses ou qualquer outra coisa assim, poderia dar ruim, tá? Poderia ocasionar uma rebelião, enfim. Você estaria, em termos de hoje, criando um partido de oposição, né, entre os sucessores de Adão, que depois poderiam disputar o trono com os teus próprios descendentes, entendeu? E você quer manter a tua descendência no governo, no trono, e para isso você precisa que o teu braço direito também seja hereditariamente sucedido, certo? Então, o casamento, a princípio, não era uma coisa que acontecia entre todas as pessoas comuns. O casamento, a princípio, era uma coisa de reis, de sacerdotes, enfim, da elite, tá? Da classe dominante. Tá? O casamento, naqueles tempos primitivos, era exclusivo entre a classe dominante. O povo comum não casava, tá? Era ali, o regime era tribal ali, e os filhos eram filhos de todo mundo. Era tipo assim, a família não era uma família monogâmica, não era uma família patriarcal, tá? Nem matriarcal a princípio. Eram simplesmente os filhos nasciam e eram cuidados por todos ali, certo? Então, para Adão, no caso, o Yahvé Elohim, esse enviado dos deuses, ele chega à conclusão de que o melhor é que Adão tenha uma esposa, assim como ele tem, certo? E que tenha uma descendência que herde a sua posição, certo? Então é isso que acontece ali. Essa é a questão do não é bom que o homem esteja só. Aí vem a questão dos animais que o Yahvé Elohim traz para Adão.
não se trata de... Bom, a gente já está sabendo, você está acompanhando até aqui, desde o início, o que está sendo explicado, você já sabe que não tem Deus nenhum, não tem criador real nenhum de nada, não tem natureza nenhuma sendo criada. Os animais em questão são animais que esse Yahvé Elohim caçava, tá? Então ele saía à caça e ele trazia os filhotes, criava esses filhotes. Então o que o Yahvé Elohim, enviado dos deuses, está começando ali é a pecuária, tá? É a pecuária do rei, tá? A pecuária particular do rei, certo? E isso vai ser a primeira coisa que vai causar um constrangimento e vai desagradar o próprio Adão, inclusive, e os outros camponeses, porque, lembre-se, eles eram caçadores-coletores. Não sei se eles eram, inclusive, caçadores ou talvez só coletores. Eu não sei se eles eram. Não dá para afirmar isso assim a princípio, só com base no que a gente tem nos textos. É provável, inclusive, que eles tenham sido vegetarianos desde o princípio. Mas talvez eles fossem, inclusive, caçadores. Só que o fato de eles serem caçadores não impediu que eles ficassem horrorizados ao ver o nomarca ali, o enviado dos deuses, iniciando um confinamento de animais para serem criados e para serem usados, certo? Para serem mortos para carne e enfim, né? Para tirar pele, fazer vestimentas e tal. Então isso foi um escândalo, já assim, foi uma coisa que deixou aquelas pessoas indignadas, certo? Então é por isso que o texto diz, e trouxe até Adão para ver como ele os chamaria, certo? Porque o Yahvé Elohim, esse enviado dos deuses, esse nomarca, ele, depois que ele iniciou a pecuária e começou a criar animais ali para servir aos propósitos dele, né? E da cúpula que ele estava formando ali, né? Ele iniciou isso, e isso é uma coisa que deixou as pessoas indignadas, deixou os camponeses indignados, certo? Então, o que nós temos ali é o início da atividade pecuária do rei, certo? E a questão de se arrumar uma esposa para Adão, para que a família do Adão pudesse ser controlada pela família do rei sucessivamente, para que as possessões não se alterassem, certo? Então, nesse vídeo aqui eu vou ficar por aqui, e no próximo vídeo a gente vai aprofundar mais essa questão aí. Beleza, pessoal?